O Vasco segue se preparando para a partida contra o Bragantino. Esse jogo é na próxima segunda. Quem falou sobre a busca do Cruz Maltino por recuperação foi o grande cara do Vasco nessa temporada, que é o Gabriel Peck. Cadê? É um treinador diferente, né? Ele tá implementando as ideias dele, umas ideias muito legais e muito boas, como a gente já vem demonstrando em alguns jogos. Então eu creio que é continuar trabalhando firme e forte, confiando no trabalho, o grupo fechado, que a gente vai sair dessa para melhor. Eu quero saber isso, Pedrosa, que você tá me contando aí, off. Vamos lá. O torcedor do Vasco quer saber quando ele vai poder voltar a frequentar Vamos lá, a punição ela acabou. A punição ela acabou por conta daquele jogo contra o Goiás. Mas como tem uma denúncia no Ministério Público, São Januário continua fechado. O que é um completo absurdo, tá, Fernando? O que é um completo movimento de elitismo. Porque a gente viu, aconteceu o que aconteceu lá no Allianz Parque com a torcedora do Palmeiras, e o Allianz Parque continua funcionando normalmente. Ontem, briga no Maracanã, como a gente já viu em outros momentos, o Maracanã continua funcionando normalmente. Se for pegar aqui os exemplos de confusões que aconteceram dentro de estádio, teria que interditar boa parte do estádio. Mas aquela questão do Vasco, na verdade, não foi nem no jogo, foi depois que eles invadiram a sede, né? Exatamente. É o tipo não foi nem uma briga de arquibancada, que invadiu o campo. Tudo foi colocado no mesmo balaio e interditaram o São Januário, além da punição esportiva do STJD. São Januário hoje é um estádio que não pode receber público. Isso é um completo absurdo, porque, repito, confusões acontecem em todos os estádios. O que me parece, mais uma vez, é uma situação de elitismo por conta da barreira do Vasco, que está ali ao redor. Isso é um completo absurdo. A Vila Belmiro está como? Continua tendo. Continua tendo. Não, agora voltou, né? Voltou agora. Então, mas aí que tá. Por que eu perguntei da Vila Belmiro? Porque teoricamente foi no mesmo nível de problema que teve em São Januário. Não, teoricamente. Mas foi pior a Vila. Foi pior a Vila. Eles invadiram o gramado, os jogadores do Corinthians saíram escoltados, era coisa voando. Em São Januário, o que aconteceu foi uma manifestação lá truculenta de alguns torcedores depois do jogo, na sede do clube, que coincidentemente é o mesmo lugar que o clube joga. Se a gente pensar aqui, vamos lá, o Flamengo jogou, aconteceu um problema e os torcedores vão até a Gávea. Invadem a Gávea e quebram algumas coisas na Gávea. É o que acontece com o Vasco. Só que São Januário é a sede e é o mesmo lugar em que o Vasco joga. E a punição joga. foi feita, Olha Fernanda. como é diferente. O Vasco está mais de um mês sem torcida dentro do seu estádio. Então, o Vasco teve que jogar novamente com o seu estádio vazio. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, e tinha que ser punido? Tudo bem, tinha. Eles alegam... Mas ainda o que já vimos eles e o que Eles alegam que é aconteceu... falta de segurança de receber partidas dentro do estádio, por conta de confusões. E se o Vasco... Uma pergunta de leigo aqui. Se o Vasco mandasse o jogo em outro estádio... Eu vou te dar a informação agora. O Vasco fez um pedido para que o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 20, seja no Maracanã. E aí? E aí, o estádio, né, o consórcio que administra o estádio, tem até amanhã para responder. Se o consórcio responder negativamente, que é o que vem acontecendo há mais de um ano, o Vasco vai entrar na justiça para jogar no Maracanã. Então, assim, Fernanda... Quer ir lá? Quer ir lá em casa? Eu acho bom. Quer ir lá? Eu acho que seria bom. Vamos ligar pro John? Mas aí, lá no tapetinho? o ponto seria muito legal, porque seria muito próximo do aniversário do clube, a volta da torcida, uma recuperação de confiança no momento, lotar o Maracanã, que também na casa do Vasco seria muito legal. Mas eu não duvido nada que por conta do pedido do Vasco para jogar no Maracanã, todas as confusões, gramado, Flamengo, Fluminense, etc., agora liberem São Januário para que esse conflito não aconteça. O fato é, proibir hoje de ter jogo em São Januário, para mim, é só elitismo. Pelos argumentos que foram dados no Ministério Público, por tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro, em outros estádios, é só elitismo. Proibir jogo não, torcida, né? Proibir torcida no estádio. Proibir o Vasco de receber a sua torcida. Para mim, é só elitismo e um completo absurdo. Tomara que isso acabe, porque isso é um completo absurdo. Olha aí, impasse entre Neymar e PSG continua. A gente falou isso já aqui, agora a gente vai... Bora falar agora sobre o Vasco, que anunciou nas últimas horas a venda de Carlos Palacios, meio atacante que não conseguiu jogar com a camisa do Cruz Maltino. O Vasco havia comprado 80% dos direitos econômicos dele no ano passado por 8 milhões de reais. O jogador jogou muito pouco e foi emprestado para o Colo-Colo. Esse empréstimo previa a obrigação de compra se algumas metas fossem alcançadas. O Carlos Palacios bateu essas metas no Colo-Colo e o time chileno está adquirindo um percentual. Nem o valor nem o percentual foi divulgado. O que se especula lá no Chile é que o Colo-Colo está comprando 20% dos direitos econômicos, como ele estava avaliado, 100% dos direitos em 5 milhões de dólares, dá para fazer a conta de que o Colo-Colo deve desembolsar 1 milhão de dólares ou quase 5 milhões de reais para ficar com 20% dos direitos econômicos, vai passar a ter também os direitos federativos. Vasco, que não tinha planos de utilizá-lo, acaba por liberar o atleta.
Proposta feita. Flamengo decide. Sonho do Vasco é confirmado. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Para a 20ª rodada da competição, o Gigante da Colina realizou uma proposta para o Flamengo com o intuito de ter o sonho do clube realizado. Para que esse desejo do Vasco se concretize, a decisão, além de depender do Flamengo, também depende do Fluminense. Porém, já está tudo encaminhado e o torcedor vascaíno vai comemorar esse reforço para a próxima rodada do Brasileirão. O Vasco efetuou um pedido para o consórcio que administra o Maracanã, com o intuito de jogar no estádio a partida contra o Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Brasileirão. O Cruz Maltino deseja comemorar os seus 125 anos no estádio e essa autorização depende das agendas de Flamengo e Fluminense, que também usufruem do estádio. A partida acontece um dia antes do aniversário do Vasco e o clube carioca deve conseguir realizar esse sonho. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Até a próxima!